Boa noite a todos, bem-vindos à 12ª aula do nosso curso sobre a obra A Nascente. Então, nós estamos na parte 3 e hoje nós vamos trabalhar os capítulos 2 e 3. Na semana passada, nós trabalhamos um capítulo 1, que é o capítulo um pouco maior, que falou unicamente do personagem Gale Wynan, e agora nós vamos começar a mostrar a interação desse personagem com outros heróis do romance, com os outros personagens principais, começando com a do Gale Wynan, com o Peter e a Dominique. Então o capítulo 2 ele começa com uma descrição ah, da relação do Keating com a Dominique. Vocês se lembram que a Dominique propôs o casamento para o Keating aceitou. Então, nas primeiras sessões desse capítulo, nós temos um pouco da imagem de como eles se relacionam, como é o ambiente, né, o físico e também a relação entre os dois. O diálogo, então, entre eles ele é sempre muito frio, né? Ele é construído até pela própria Rand para demonstrar a falsidade dessa relação, né? Existe uma relação de civilidade, não existe briga entre os dois, mas a Dominique não esconde a distância emocional que existe entre eles. Não tem intimidade, quer dizer, até existe intimidade, mas é uma intimidade totalmente fria, como nós vimos no final da parte 2. E de fato não há uma comunicação autêntica entre eles. Eles não trocam, eles não têm nada que seja um valor em comum. Por exemplo, planos para o futuro, se eles querem ter filhos, onde eles querem morar. É sempre uma conversa pontual, realmente para não ficar aquele silêncio chato. Então ele é preenchido por essas trocas, né? Essas trocas pontuais ali, mas no geral é uma relação muito fria. E a Rand usa esse ambiente como uma crítica às relações baseadas na convivência, na conveniência, né, social, no status e na aparência, né? O Keating, como a gente sabe, ele vive ah, pela aceitação dos outros, né? Então, a felicidade, aqui a gente chama de felicidade, mas eu digo algum tipo de retorno emocional, eu não chamaria de felicidade, mas um retorno emocional que ele tem vem justamente da aceitação social que ele consegue arrecadar através das coisas que ele faz. Mesmo que ele não, de certa forma, ele não veja valor no que ele faz, essas coisas que ele faz geram algum retorno com relação ao que a como a sociedade vê ele e comenta sobre as obras e tudo mais, né? A Dominique já, ela externamente para todo mundo, ela é uma mulher, uma esposa padrão, uma esposa dócil, né? Mas essa docilidade ela esconde o quê? Uma grande revolta espiritual, né? É um protesto existencial. Ela vive no casamento como alguém que decidiu punir a si próprio. Por quê? Porque ela cedeu a uma escolha que trai os valores dela. Ela jamais, conscientemente, casaria com uma pessoa como o Keating. Ela não admira nada nele, né? Então, nós temos nesses diálogos, nós temos uma tragédia, né? De um lado, um homem que quer amar, mas não sabe o que que é isso de verdade. E o do outro, uma mulher que poderia amar, mas ela está cercada por pessoas que causam nojo para ela, que é exatamente a figura do Kitty. Falando do ambiente, do ambiente físico onde eles estão, a sala de estar onde eles estão, à primeira vista, né? Ela traz uma atmosfera de conforto. Tem fogo na lareira, uma luz amarelada, um silêncio doméstico. Só que, por incrível que pareça, essa ambiência de conforto, ela gera um grande desconforto.
ela gera um grande desconforto. E aí a Rand, ela traz, através disso, o que que ela está trazendo? Que existe, que só existe o conforto material em um local onde que existe uma plenitude espiritual, onde que você está se sentindo bem. Esse aconchego, ele não é simplesmente o aconchego de uma cama macia ou de um sofá confortável, mas ele é o aconchego de você estar ali vivendo a sua vida através da busca de valores e não simplesmente da compra de alguma coisa que é bonita ou que é confortável, mas você mesmo, mesmo num ambiente assim, você não vai se sentir confortável. Qualquer outro casal, daqui a pouco, de menores condições, mas que está unido por valores em comum, estaria aproveitando essa casa de uma forma muito melhor do que o Kit e a Dominique, né? E como você se lembra da outra aula, o Aynand, ele vivia ele vive, né, no topo de um prédio, numa cobertura que parece uma redoma de vidro. E aqui também, esses personagens, eles estão aonde? Numa prisão emocional, né? Nós temos o Keating, que, que ele está fisicamente presente nesse lugar, mas espiritualmente inerte, ele não consegue, ele não tem vontade, ele não tem força para agir, ele se sente frustrado. E do outro lado é praticamente um boneco que é a Dominique, né? Ela está sentada, inclusive, como um manequim, ela praticamente não se mexe. Ela está bem composta, mas ela se nega a viver. O Kitty não consegue, porque ele não tem valores dele. E a Dominique, ela se esforça para não viver. Ela se recusa a participar dessa farsa, para além do que é o necessário para manter as aparências, né? Então, quando ela sai, ela é uma esposa exemplar para o Kitty. Mas dentro de casa, ela não está participando daquilo ali. Em de nenhuma forma. Então, se você se lembra do início do romance, nós temos a lareira, né? Que é a provocação que a Dominique faz para estar com o Aina, com o Rourke. Então, o fogo, naquele momento, ele demonstrava o quê? O símbolo do calor, da paixão. É normalmente assim que a gente identifica isso nos filmes, por exemplo. E nesse local, o fogo, a Rand usa o fogo para representar a distância deles. Então, aquela luz, aquela sombra projetada pelo fogo, ela mostra claramente a distância entre eles. Então, vocês percebem que a Rand, ela gosta de fazer esses paralelos, né, entre imagens de um capítulo, um elemento que representou uma coisa em uma parte do livro e que agora representa outra, né? É um fogo que não aquece. É uma contradição, né? Depois dessa primeira imagem, a gente descobre que a mãe do Keating foi embora. Ela alugou um apartamento menor, né, para viver. E é curioso ela mesma tomar essa decisão, né? Lembrem-se que ela sempre teve uma postura muito, ah, ela tem uma postura muito de tentar, de certa forma, manipular o Keating, né? Em todas as coisas que ele faz, em todas as decisões que ele faz. E como ela sempre fez isso com o Keating? Ela sempre fez isso com um conflito, com gritos, discussões, sempre tentando submeter o filho dela ao que ela achava correto. Não diretamente, muitas vezes, mas indiretamente, através de comentários e tudo mais. E ela percebe que ela não consegue, ah, lidar da mesma forma com a Dominique, né? A Dominique é o oposto do modelo que ela utilizava, que ela conhece, porque ela não se exalta, ela não reage, ela não tenta agradar nem confrontar ninguém. A arma da Dominique justamente é um silêncio absoluto. E daí a mãe do Kitty não tem o que fazer nesse ambiente. Ela se sente sem força, ela se sente desarmada. Então, essa partida dela, o fato dela ter saído,
É uma vitória moral da Dominique. Sobre quem? Sobre essa figura que representa o quê? Um autoritarismo emocional. Um autoritarismo que ela sempre usou com força contra o seu filho, submetendo o seu filho. E o que isso mostra? O vazio em que vive o Keating, né? Ele perdeu aquele domínio, aquela referência materna, aquele domínio, ele deixa de ser submisso à mãe, mas ele não conquista independência, né? Por quê? Porque ele se casa com a Dominique, mas ele não possui ela no sentido espiritual ou emocional. Ele continua sendo submisso. Ele continua se submetendo, na verdade, a ao próprio plano, né? A própria fraude que a Dominique orquestrou, que é esse casamento. Então o Keating, nesse momento, continua submisso. Só mudou o objeto que submete, mas ele continua na mesma posição. E aqui é interessante notar, para fechar esse ponto, que o parasitismo emocional ele destrói tanto quem o exerce, a mãe dele, quanto quem sofre o parasitismo, que é o próprio Kit. Porque a única forma de você estar vivo emocionalmente é justamente você ter valores e você tomar as decisões, e você ter as ferramentas para viver a sua vida, ser um homem de primeira mão. É a única forma de ter uma relação saudável, ter saúde mental e de ter uma relação emocional humana e positiva em relação à sua vida. Não existe outro caminho. Então, reforçando, a, como é que se comportava a Dominique como esposa do Keating, né? Da porta para fora, da porta de casa para fora. Ela, ela é gentil, obediente, não gera atritos ou discussões desnecessárias, né? Ela faz tudo certo, mas totalmente esvaziada na sua alma. Ela é neutra, fica em silêncio, a presença dela é praticamente não percebida, né? Ela não discute, ela não impõe preferências, tanto que ela não altera a própria rotina da casa, ela não leva nenhum objeto dela para casa. É como se ela quisesse evitar qualquer contaminação desse ambiente com autenticidade ou individualidade. Então, ela evita levar vida ou levar partes importantes dela para esse casamento, inclusive objetos pessoais. E filosoficamente, esse comportamento reflete o quê? A ideia de que a conformidade, mesmo quando voluntária, é uma forma de morte. Por quê? O exemplo é a Dominique. Ela destrói a si mesma para provar que o mundo destrói o que é melhor e que a virtude ela é punida e que o espírito livre é esmagado pela mediocridade. Então, em meio a todas essas aparências, a Dominique expõe o quê? O absurdo do coletivismo moral que o Keating representa. É incrível porque ela oferece tudo, ela oferece a ele tudo o que ele quer, o que supostamente ele quer, o que ele diz querer, para mostrar que mesmo aquilo que ele acredita querer, que ele diz desejar, é apenas um simulacro sem substância nenhuma. E nós vamos ver ao longo do livro, mesmo enquanto a gente já viu um pouco no final da parte 2, mas a Dominique, além de ser como ela busca se maltratar, né, com esse casamento, se punir, ela tenta, através das suas ações, meio que dizer pro Keating, dar dicas pro Keating do que está acontecendo, para ver se ele se dá conta também de como ele está vivendo, né? Mas até então não foi suficiente.
Então, em meio a essa conversa do Keating e a Dominique, o Keating ele puxa um assunto, que é o assunto da alma. E esse diálogo está nas páginas 558 e 559. É, e essa passagem, o que que ela traz, né? Uma crítica existencial da Rand à negação do eu e à ausência do propósito individual, né? De um sentido, de um senso de vida individual. O Keating, ele diz para ela, ele acusa a Dominique dela estar morta por dentro. E essa frase, essa expressão, a Dominique pega como atalho para, de fato, devolver essa acusação, expondo o vazio que é a existência do Keating. O Keating diz: você não é real, é só um corpo. Sua alma, Dominique, morreu. Então, o Keating ele tenta, de uma forma um pouco confusa, mostrar que a Dominique ela abandonou qualquer impulso de vida, qualquer pulsão de vida, qualquer vontade de ser, desejar ou criar. Porque é assim que ela age dentro do casamento. E aí ele diz que para ele isso é pior que a morte física. É um esvaziamento total de significado. Porque o Keating, nós vamos ver ao longo do romance, ele várias coisas inquietam ele. Vocês percebem que essa questão da alma não parte da Dominique, parte dele, é uma coisa que incomoda ele, uma coisa que ele quer entender, uma coisa que ele percebe daqui a pouco que é um problema nele. Não fica claro através do romance, mas a gente pode inferir isso da troca. E aí ele fala que a alma é você, a coisa dentro de você. E depois ele fala, a coisa que pensa e avalia e toma decisões. Aí a Dominique confirma isso. Ela disse, sim, sim, é exatamente isso. É a coisa que sente. E você desistiu dela. Então ela devolve a acusação para ele. Então o que que essa troca mostra já num princípio? Que a alma, para o objetivismo, é a individualidade consciente, racional e volitiva do ser humano. E não uma entidade espiritual no sentido religioso, que quando você nasce, Deus injeta em você. Mas sim a expressão mais íntima da autonomia e da integridade. Então a alma é uma coisa. A alma, ela não é uma coisa dada, ela é uma coisa construída. Ela não nasce, você não nasce com a alma pronta. A Rand sempre fala que o homem de primeira mão é o homem que cria a si mesmo, que faz a si mesmo. Tá? Então, quando você vive apenas para agradar os outros, para refletir o que os outros pensam, para adotar opiniões prontas, a sua alma se apaga. E é isso que a Dominique vê no Peter, um homem que nunca fez escolhas próprias, um morto-vivo. E ela continua: você é como um cadáver para todo mundo à sua volta, como uma morte que anda. Isso é pior do que qualquer crime em andamento. É assim que ela define o Keating. E aqui o que que ela está fazendo? Ela está acusando o Keating e a sociedade coletivista que ele representa de viver sempre na negação. A recusa de exercer a consciência individual. A recusa a pensar. Né? E a Dominique aqui ela não se exclui dessa crítica, né? Ela não é inocente disso. Ela confessa que ela escolheu se apagar, mas que ela escolheu isso. Ela fez isso conscientemente, como ato de protesto. Já o Keating é culpado porque nunca teve um eu para pagar. A vida inteira dele foi vivida por procuração, como se fosse uma nota promissória assinada por outra pessoa. E por fim, a Dominique faz uma pergunta que resume a tragédia desse personagem. Ela pergunta: onde está o seu eu, Peter? Onde está o seu eu? Onde está o seu eu?
E para ficar mais clara essa reflexão, que até então o Keating está um pouco com dúvida, a, a Rand traz a chamada metáfora dos espelhos, né? Esse recurso simbólico que que a personagem Dominique utiliza, ele está tentando denotar o quê? Uma vida que a maioria das pessoas vive sem uma identidade própria. E ela fala para o Keating: você nunca quis isso, queria um espelho. As pessoas não querem nada a não ser espelhos em volta delas, que as reflitam enquanto elas também estão emitindo reflexos. Então, o que ela está querendo dizer para o Keating e para todas as pessoas iguais a ele? Que eles não suportam lidar com a realidade objetiva, nem com a independência dos outros. Eles querem estar cercados de pessoas que confirmem as suas ilusões, seus falsos valores e os seus sucessos vazios, que é justamente o que acontece com o Keating. Porque o espelho não questiona, não pensa, não existe por si só. Ele só reflete. Então, ela tenta explicar de uma forma mais abstrata, depois ela usa esse argumento da metáfora dos espelhos, né? E para finalizar, ela reforça. Sabe como é? Como a infinitude sem sentido que se forma quando dois espelhos estão de frente um para o outro, separados por um corredor estreito. Reflexos de reflexos e ecos de ecos, sem começo e sem fim, sem um centro e sem um propósito. E o Keating é a imagem, a representação perfeita disso. Um homem que é uma reprodução mecânica de aparências. E esse corredor estreito entre os espelhos é o quê? É essa sociedade conformista, onde ninguém questiona, ninguém cria, e todos vivem duplicando as vontades uns dos outros. E a gente vê isso na nossa vida, na realidade das mídias sociais, né? Quanto de verdadeiro existe nisso? Quanto de reflexo existe nisso? Na prática, de reels parecidos, fotos parecidas, sorrisos parecidos, deixando de lado o que é mais importante, que é a sua essência, que é quem você é. Então fica essa lição para nós nesse momento, pensar em quem nós somos nas nossas vidas. Nós estávamos falando antes mesmo de começar a aula que o processo de criação do eu, formação do eu, do ego, a, a atividade de empreender também, de ser o homem criador, ela não é um processo linear, ou seja, nem sempre vai ser um sucesso rápido. Pode haver problemas, pode haver desafios nesse caminho. É um processo de aprendizado helicoidal, então ele vai e volta. Então aqui a Dominique, ela não está dizendo que o criador é alguém que ele nasce diferente dos outros, que ele nasce com superpoderes, que ele é um super-homem, e aí nós temos o super-homem e nós temos o resto, que tem as outras pessoas. Não é isso. Todos têm a escolha de serem homens de primeira mão, de serem criadores, de terem uma alma e de alimentar essa alma, de ter esse espírito criador. Todo mundo tem essa possibilidade. Ou, igualmente, como a escolha, o ser humano ele tem a capacidade de escolha volicional, ele pode escolher ser o Kitty, consciente ou inconscientemente também, né? Mas ele pode continuar, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo lendo a nascente, como nós estamos fazendo agora, ele pode, em última instância, continuar sendo o Keating. É muito importante a gente entender
que o Keating, a Dominique, o Rourke, eles todos partem de uma mesma base. Todos nascem humanos, tábula rasa. Só que ao longo do caminho eles escolhem formas diferentes de viver. E essas escolhas automaticamente têm consequências na vida deles. Uma pergunta que surge também nesse capítulo 2 e que já foi parcialmente respondida, é por que que a Dominique se casou com o Keating? A gente sabe que foi um projeto de autonegação, não foi motivado por amor, desejo ou conveniência social. Foi uma decisão praticamente existencial dela. Tanto que ela fala: eu me casei com você pelos meus próprios motivos. Agi da forma que o mundo exige que se haja, mas não consigo fazer nada pela metade. Ela escolhe se submeter a este mundo, né? E ela está seguindo as regras do mundo de uma forma deliberada, precisa, porque ela justamente quer demonstrar o quê? O absurdo dessas regras. Ela não tenta suavizar a experiência, fingir satisfação, como muitas pessoas fazem, como muitas pessoas que mentem para si mesmas, né? Ela deixa claro, a maioria das pessoas tem muitas lacunas, ou seja, elas vivem vidas desintegradas. Mentem para si mesmas de modo a não tomar conhecimento disso. Eu nunca menti para mim mesmo. Então essa que é a Dominique, é por isso que ela casa. E a Dominique escolhe o Keating porque ele é o símbolo perfeito do mundo que ela quer refutar. O mundo do Keating é um mundo falso, é um mundo que tem que ser desmascarado. E ela tenta, ao longo desse próprio diálogo e do casamento com o Keating, tentar abrir os olhos dele para isso. Será que ela consegue? E aqui está a prova disso. Quando eles estão avançando mesmo no diálogo, ele está chegando num momento que o Keating parece que ele tá chegando no entendimento diferente. Tanto que a Dominique fala: não quero que você sofra, Peter. Não quero que você sofra, não consigo sentir mais nada. Mas isso eu sinto. A única coisa que a Dominique não quer destruir o Keating. Ela não odeia o Keating. Ela odeia o que o Keating representa. Ela não odeia a pessoa do Keating. Ela tem muito mais pena do Keating do que qualquer outra coisa. Só que aí toca o telefone e é o Tui. E aí o telefonema do Tui ele se transforma como uma válvula de escape pro Keating. O Keating é aquela pessoa que ela não pode ficar em silêncio, não pode ficar num lugar em silêncio. Porque o fato dele pensar, dele se aproximar da verdade é aterrador, é assustador para ele. Então, quando toca o telefone, o Keating pula do sofá, ansioso, como se ele tivesse sido salvo pelo gongo, como se ele tivesse sido salvo da verdade, salvo de encarar a verdade. Tanto que o narrador enfatiza: não foi o som que destruiu o momento, foi a ansiedade com que Keating pulou de pé e correu para atender. Quando ele está chegando naquela realização, quando ele está quase tendo um insight que pode mudar a vida dele, ele toca o telefone e aí ele foge. Tanto que o narrador fala: Dominique ouviu a voz dele pela porta aberta, uma voz indecente no alívio que demonstrava. Então nós temos no minuto anterior o Keating pensativo, reflexivo, tenso, quase chegando numa grande revelação, e depois ele aliviado,
por ter fugido daquela situação. Esse alívio indecente que o narrador traz é um retrato justamente da incapacidade do Keating de lidar com a profundeza das suas emoções. Ele prefere a companhia manipuladora do Tui do que a intimidade real com a Dominique. Toda essa conversa surge porque ele está incomodado pela frieza da Dominique. E ele diz: não, olha, você está morta, você não tem alma. Quando a Dominique começa a mostrar a alma dela, ele foge. Ele é salvo pelo gongo da ligação. Então, mais uma vez, a Rand mostra esse abismo que existe entre eles. Enquanto a Dominique vive uma negação consciente, como a gente viu, o Keating vive numa fuga inconsciente, porque ele não se permite conhecer a verdade. Ele não se permite conhecer a verdade. Ele não se permite nem mesmo sentir. Nem mesmo sentir ele se permite. Vejam que curioso. Como deve ser difícil a vida dele. Então, quando o Tui chega, o Keating ele volta para aquele papel social que para ele é confortável, que é do bajulador, que é do serviçal. Ele assovia, ele organiza a sala, ele reacende a lareira. Então nós saímos de um silêncio verdadeiro com a Dominique, um momento de profunda conexão entre eles, ou de uma tentativa disso, a uma performance superficial. Então o Keating ele prefere a máscara, ele prefere manter aquela máscara, né? Ele prefere refletir o espelho, né? Ele prefere ser esse espelho que a gente vem conhecendo. Mas afinal, o que que o Tui foi fazer no apartamento do Keating? Ele foi para ver o que estava acontecendo entre a Dominique e o Keating. Ele está lá para reforçar o controle dele sobre o Keating, né? Tanto que ele dá a ideia de conseguir uma entrevista com o Aynan, né, de mandar a Dominique, né, de oferecer a Dominique, oferecer a esposa dele em sacrifício, né, para conseguir o negócio do Stone Ridge, usar o charme dela para conseguir o negócio do Stone Ridge. E em primeiro momento o Keating ele tá cego pela ambição, pelo desespero, porque ele precisa mais alguma coisa que possa servir para ele obter confirmação pessoal. A Dominique, nesse momento, ela é qualquer coisa. Ela não é a esposa dele, ela não é o valor para ele. Ela não é isso. E tanto que ele tinha falado que ele amava ela antes, supostamente indicando um valor, uma coisa que ele queria. Mas no primeiro momento em que a própria esposa, ela se é dito, né, o próprio Tui oferece ela como se fosse uma prostituta para o Aynan, primeira coisa que o Keating pensa é em conquistar Stone Ridge. Aí no segundo momento ele diz assim, ficou maluco o Ellsworth? Só que quando ele fala ficou maluco o Ellsworth, ele não está falando porque ele ama a Dominique e ele não aceita que a mulher dele seja envolvida num esquema desse tipo. Não é por princípios. É porque estaria ferindo o orgulho dele. Ele se irrita por quê? Porque alguém teria a chance de possuir a Dominique, nem que fosse por uma vez. Então ele não queria. Se ele não poderia possuir a Dominique, ele sabia que o Rourke já tinha possuído ela de diversas formas. Ele não queria que outro homem possuísse e só ele não, não é? Por isso que surge toda essa discussão no capítulo 2, né? Então esse é o que o Ellsworth quer com o Keating. Ele quer saber em que ponto o Keating está da sua destruição
né, da destruição da sua alma. Em que ponto está o processo? Já com a Dominique, ele está sondando ela. O Tui sabe que a Dominique é diferente das outras pessoas que ele manipula. Ele sabe que ela entende o jogo ideológico que está sendo jogado e que ela despreza o Tui. Mas o Tui, como bom manipulador, ele quer quebrar ela. Então ele brinca com a ideia se ela se venderia pelo Rourke. E ela responde que sim. Então ele percebe que a Dominique é capaz de atos de autossacrifício, mas que ele dificilmente vai conseguir dominar, domesticar essa mulher. Tanto que ele fala: você nunca se venderia para salvar o seu país, a sua alma ou a vida de um homem que amava, mas está disposta a se vender para conseguir para Peter um trabalho que ele não merece. Então ele também consegue saber até onde a Dominique vai, até a Dominique pode ir. E quando a Dominique responde que ela se sacrificaria por um homem como Howard Rourke, né, ele, ele tenta recuperar o controle da conversa, dizendo que sim, eu já vinha planejando que o Wynan conhecesse você há um longo tempo. Ou seja, a Dominique não, com a sua resposta, a sua postura, ela não surpreendeu o Tui. Então, para que ele quer a Dominique? Ele quer a Dominique para conseguir um negócio pro Keating? Sim, também, porque isso vai consolidar o poder dele sobre o Keating. Mas principalmente ele quer desestabilizar o Wynan, porque o Wynan não está ainda totalmente capturado pela lógica coletivista dele. Ele sabe que a Dominique pode ferir o Wynan de uma forma que ninguém mais pode. Então ele quer colocar a Dominique para cumprir uma outra missão, além de conseguir, né, o, a obra pro Keating. Ele fala, tem uma frase que resume muito bem a filosofia dele, o cinismo da filosofia dele. Ele fala substancialmente correto. Não devemos pensar em punições para os maus, já que eles, né, não têm os próprios sofrimentos, já que são desfavorecidos e não tiveram sorte, são merecedores de algum tipo de compensação. Então, já que eles não têm os próprios sentimentos, já que são desfavorecidos e não tiveram sorte, são merecedores de algum tipo de compensação, mas como uma recompensa. Né? Os maus merecem recompensa porque eles não tiveram nada. Eles são vítimas. E eles precisam ser recompensados por terem sofrido, por terem sido vítimas. E o próprio Tui é um exemplo. Ele se vê como uma grande vítima, né? Então, essa inversão moral que ele promove. Ele não quer justiça, mas o nivelamento por baixo. O objetivo dele não é levar os fracos, mas derrubar os fortes. E vocês percebem que, entre aspas, os vilões, os personagens mais detestáveis do romance, eles não querem elevar os ricos. A Kiki Holcomb, o Tui, alguns dos arquitetos. Eles não estão pregando igualdade, eles não estão pregando que as pessoas que hoje são homens de segunda mão, eles se tornem homens de primeira mão. Eles querem rebaixar, eles querem derrubar os homens de primeira mão. É isso que eles querem promover.
Em meio a essa conversa, a Dominique pergunta pro Keating: quem é o homem que você odiava, Peter? Ela insiste e ele diz Howard Rourke na página 561. E essa troca, então, ela meio que desnuda o Peter. Ele tenta fugir da resposta, mas ele precisa, nesse momento, confrontar a verdade. Então, essa pequena troca, esse pequeno diálogo, demonstra que dizer o nome Rourke para o Peter é um gesto de rendição. Ele confessa que a vida dele foi vivida em oposição ao que o Rourke representa. O Peter sabe que o Rourke é o espelho oposto. É tudo aquilo que ele não é e jamais vai ser. O nome Howard Rourke é uma grande ofensa para o Keating. É uma acusação silenciosa. É o símbolo do fracasso existencial do Keating como pessoa. Para Dominique, a menção do nome traz à tona o quê? O próprio conflito trágico dela. E ela diz isso claramente. Não devia ter se vingado desse jeito, Dominique. Nunca quis me vingar de você, Peter, disse suavemente. Então, por quê? Eu me casei com você pelos meus próprios motivos. Nunca menti para mim mesmo. Então, vocês percebem que, pouco a pouco, e muita coisa vai acontecer no capítulo 2, 3, 4 e assim por diante, a Dominique, pouco a pouco, a Rourke, o Keating e a Dominique estão tendo um relacionamento mais aberto. Ou seja, chegando ao final do casamento deles, como a gente vai ver, ela começa a se abrir, ser um pouco mais verdadeira, mostrar um pouco da alma dela para o Keating. Infelizmente, o Keating não quer fazer o mesmo, né? Ele foge sempre que tem oportunidade. Então, o que que o Einand fez? Porque claramente o Tui está irritado com o Einand. Tanto que ele quer usar a Dominique para atacar o Einand. O que que aconteceu no banner para justificar isso? O Ainda ele percebe no jornal uma manipulação sutil do Tui em torno do romance viril Pedra Vesicular. E o que que acontece? O Ainda ele percebe que existe uma repetição de citações desse romance e menções desse romance a... que só podem ter vindo do Tui. Ele percebe que existe algum tipo de manipulação ideológica acontecendo aí. E daí o Ainda reage com autonomia, ele interrompe, ele manda por um, um ponto final nisso, né? Então essa decisão forte do Aynan para o Tui, ele encara como um desafio direto e ele precisa contra-atacar. O fato do Aynan interromper a estratégia que ele estava semeando dentro do jornal e dentro das colunas causa muita irritação no Tui, porque para o Tui ninguém deve exercer vontade própria. O fato do Aina demonstrar discernimento já é um insulto para ele, porque ameaça a doutrina de submissão intelectual e moral que ele quer impor. Né? Então, vejam bem o Tui quando faz um brinde ao final da reunião, quando o Gale Wynand chama ele fala Gale Wynand é o Newark Banner.
Então, tudo isso é muita. Traz um peso muito grande de cinismo, né? Ele não está celebrando apenas uma vitória momentânea, quando ele se reúne com a Kitty e com o Kitty e a Dominique. Quando ele propõe esse brinde, ele está vendo como uma grande chance de demonstrar a supremacia dele. E esse brinde ele ocorre quando? Depois que a Dominique confirma que se venderia por alguém que ela ama. Ou seja, até a Dominique pode ser dobrada. E de quebra, o brinde também é uma forma de zombar do Keating. Porque durante toda a visita, o Keating é o quê? É um espectador passivo, obcecado com a aprovação do Tui. Ele nem vê a própria humilhação que ele sofre. Ele está ansioso, inquieto, tentando se manter à altura do momento. Tanto que o Tui fala para Dominique, o Keating é como uma alma abanando o rabinho. Então, o Keating é profundamente desrespeitado nessa cena, nesse capítulo, nesse jantar. Então, ele está, de certa forma, pensando: vamos ver quanto tempo dura sua integridade quando for colocada à prova. Isso ele fala para Dominique, mas ele também está pensando no Aynan. Na cabeça do Tui, o que que ele está pensando? Ah, você, o Aynan, é o próximo. Vamos ver se sobrevive a Dominique. Nisso tudo, o Keating é um peão. Ele é simplesmente o cara que é o arquiteto, né? E que esse arquiteto vai servir de desculpa para entregar sua esposa para conseguir um negócio. Mas na verdade não tem nada a ver com Stone Ridge. Tanto faz para o Tui se Keating vai ficar ou não com o negócio. O que ele precisa é dar desculpa para colocar a Dominique em frente ao Aynan e ver se ela consegue quebrar o Aynan finalmente. Então esse é o capítulo 2, pessoal. Se tiver alguma pergunta, Léo, Daniel, Eric. Senão nós já seguimos pro capítulo 3, que é um pouco mais curto. Perfeito, então. Terminado o capítulo 2, onde que o Tui convence a Dominique a se sacrificar pelo Keating. Não é isso, não é essa a verdadeira razão. Mas surge o momento, então, do encontro entre o Aynan e a Dominique. Então, quando a Dominique chega, a primeira impressão que ela tem do Aynan é de um homem que domina o ambiente e não sendo pela força bruta, mas pelo controle absoluto que ele exerce. Então, ao caminhar, quando ele caminha até a Dominique, em vez de esperar que ela vá até ele inverte o que se esperaria numa dinâmica tradicional de poder. Por quê? Porque ele está no comando, mas ele não precisa provar isso. O domínio é implícito. O fato da Dominique vir até ele não é necessário. Ele vai até ela, porque ele já tem o controle. E ele fala para ela, e vocês se lembram que ele ganhou a estátua, né? Da Dominique, que o Tui dá uma estátua para ele. Aquela estátua do templo que foi destruído, do templo Stoddard. Por isso que ele fala, você parece uma versão estilizada de sua própria versão estilizada.
E o que que o Aynan está percebendo? Ele identifica o quê? A artificialidade com que a Dominique se apresenta ao mundo. Como se ela fosse um símbolo da própria negação dela. Ou seja, como se ela fosse uma negação daquela estátua, daquela perfeição, daquele ideal. E essa observação, ela mexe com a Dominique. Por quê? Porque ele não vê só uma mulher bonita na frente dele. Ele vê uma ideia, um ideal. E isso meio que desestabiliza a personagem Dominique. E é curioso, o Aynan, como nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 1, na verdade, ele é aquela pessoa que ele reconhece todo mundo. Ele tem o controle sobre as pessoas, ele é muito bem informado. E é estranho porque ele não reconhece a Dominique como ex-funcionária. Em primeiro lugar, porque agora ela está se apresentando como senhora Kitty. E segundo, porque a interação anterior que ela tinha com o Banner era quase invisível. Ela trabalhava lá, mas ela nunca quis se destacar. Como ela mesma diz, eu nunca tive vontade. E essa falta de vontade, a ausência de vontade no mundo objetivista, no universo objetivista, é um ato deliberado de negação do mundo. E a Dominique pratica isso como filosofia de vida. Então, por esses dois motivos, o Aynan não se lembra dela. O fato dela não querer ser vista é, é um sinal de oposição a esse sistema, ao poder midiático. Porque o papel da mídia é revelar. Só que o Banner e o Aynan não conseguiram revelar a Dominique. É estranho, o Aynan pensa, por que que uma mulher tão bonita e com essa postura não quis utilizar o Banner para subir na vida? Por quê? Tanto que ele diz, você nunca quis uma carreira de verdade no Banner. E ela responde, talvez pelo mesmo motivo que faz você proibir os jornais no seu iate. Quando ela fala isso, a gente vê o quê? Um momento brilhante de reconhecimento mútuo. Ou seja, o que que eles estão dizendo? Que a verdade, que o verdadeiro Aynan não é o Aynan do Banner, o dono do Banner. O verdadeiro Aynan é o verdadeiro, é aquele que vai para o iate, que faz as grandes viagens. Aquele é o verdadeiro Aynan, e nós vamos conhecê-lo depois. Então, a verdadeira Dominique é aquela que irá para o iate também, não essa que está nessa entrevista. E o que é esse reconhecimento mútuo? Ambos rejeitaram o mundo. Ele com o poder e ela com o silêncio. É o encontro de duas formas de desprezo pelo mundo. Então, voltando àquela questão da estátua, por que que a Dominique ela reage de uma forma peculiar quando o Gale Wynan menciona a estátua? Por quê? Porque aquela estátua do Mallory é uma expressão de exaltação e reverência do que há de mais elevado no homem. E isso é exatamente o oposto de como a Dominique se vê ou deseja ser vista naquele momento de sua vida. Não é assim que ela quer ser vista. Por isso que ela abandona o Rourke, se casa com o Kitty e agora está se entregando para o Aynan. Não é assim que ela quer ser vista. Mas causa uma reação, né? E qual é essa reação? Uma tensão em seu rosto que contradisse por um instante a elegante indiferença do autocontrole que demonstrava.
Então, essa reação meio que quebra a frieza e expõe o quê? Uma ferida emocional profunda, que é essa tristeza que a Dominique sente. Ela não quer ser lembrada como uma mulher idealizada artisticamente, com aquele ideal, com aquele momento legal da vida dela, que foi um momento muito legal da vida dela, junto com o Rourke, trocando ideias com o Mallory, com amigos, vivendo um pouco do mundo que ela não acreditava que era possível. E aquele mundo se contrasta com o quê? Com a atual existência dela de negação e sacrifício. E aí nós voltamos para para essa ironia, por uma ironia cruel, né? Que a estátua foi enviada pelo Tui. Por quê? Porque ele sabia do vínculo entre a Dominique, o Rourke e o Mallory. Ele sabia que ao falar da estátua, ao mostrar a estátua, automaticamente despertaria na Dominique todas aquelas lembranças. Traria de volta todas aquelas lembranças. Então foi um ato calculado para introduzir conflito e desestabilizar a Dominique psicologicamente. A Dominique até se dá conta disso. E ela escolhe não reagir, mas o rosto, a sua feição denuncia. Então essa peça de arte, ela é como um símbolo do que ela perdeu e continua tentando sufocar. É por isso que ela sofre, por isso que nós vemos uma mudança no semblante dela. Então o que que a Dominique está disposta a fazer para que o Aynan contrate o Keating? Ela está disposta a se tornar amante do Aynan em troca do contrato de Stoneridge para o Keating. E ela realmente ela não tenta esconder a natureza transacional da proposta. Não é que ela valoriza o talento do Keating, tanto que ela chama ele de arquiteto de terceira categoria. E tampouco faz isso por amor, porque ela não ama ele. Então, o que que move ela é uma mistura de desprezo por si mesma, um desejo de punição e uma compulsão por destruir tudo o que ainda poderia lhe dar algum sentido. Ela continua nesse caminho de destruição de valores, inclusive dela mesma, da própria vida dela. E o Aina não se engana com isso, né? Ele diz: você quer expressar através do ato sexual o seu mais completo desprezo por mim. Ou seja, a Dominica ela não está tentando manipular como o Tui faz. Ela está tentando se anular. E isso tem um impacto profundo para o Aina. Então a proposta do Aynan qual que é? É que ele que faça uma viagem de 2 meses com ele em troca da concessão do contrato a Kitty. Então a Dominique se resigna e aceita. E ela fala assim, respondendo ao Aynan, né? Por que que ela faz isso? Porque me diverte. É isso que ela fala. É uma forma de confrontar o mundo do quê? Da forma mais radical possível, anulando a si própria. Ela está tentando mostrar que dessa vez, sem nada mais a toca. Que nenhuma degradação, não importa o que o Tui faça, vai conseguir ser suficiente para atingi-lo. E se lembra, ela volta a ter aquela visão de liberdade lá do início do romance, que liberdade era cerimônia ao sofrimento. Por quê? Porque ela já aceitou o pior. Não pode piorar. Esse é o fundo do poço. Eu cheguei no nível de ser totalmente degradada. Totalmente. Eu tentei atacar
o Rourke achando negócios para o Keating não foi suficiente. Eu me casei com o Keating, não foi suficiente. Agora eu vou virar uma prostituta, entregar meu corpo, vou virar amante de um outro homem para ver se aí sim eu vou estar me degradando o suficiente. Eu vou estar me destruindo o suficiente. Né? Mas o Heine entende que essa busca pelo desprezo de si mesma não deixa de ser um paradoxo. Ele diz a busca pelo respeito próprio é uma prova da ausência dele. E o que que isso quer dizer? Se a Dominique realmente se desprezasse, ela não precisaria provar isso a ninguém, nem a si mesma. O fato dela estar fazendo, dela tá fazendo essas coisas, né, dela buscar ativamente a experiência de humilhação, é um sinal de que dentro dela existe alguma coisa que luta por significado, um restinho de integridade, talvez ligado ao Rourke, que ela está tentando matar. Ou seja, ela se esforça tanto para se anular. Por quê? Porque ainda existe alguma coisa dentro dela que dá sentido à vida dela. Porque ela poderia simplesmente se matar, né? Se ela não quisesse mais viver neste mundo das aparências, dos mundos do Peter Keating, poderia fazer muito mais fácil, né? Mas por que ela não faz isso? Porque ela ainda tem alguma esperança neste mundo. E uma das coisas é, que a gente deve destacar, que ainda lá no início da conversa com o Einand, é, quando ela fala que ela trabalhou 6 anos no Banner e o Wynan se dá conta que ele não tinha percebido a existência dela, como é que um homem com controle absoluto sobre o império midiático e sobre as pessoas ao redor, sempre foi uma das coisas que destacou, né, pela qual ele se destacou, esse controle, essa percepção, pode ter mostrado uma falha, né, que é inquietante. Como é que ele ignorou por completo uma presença como a da Dominique, uma mulher que não se confunde com a massa? Aí, tanto que ele pergunta por que nunca topei com você antes, e ela responde com naturalidade: eu não tinha vontade. Ou seja, isso tudo desarma a lógica de domínio que ele tinha. Ou seja, ela escolheu não existir aos olhos dele. Isso mina o quê? A convicção do Ainan de que nada lhe escapa, de que ele pode identificar tudo e controlar todos os seus elementos, todos os elementos do jornal e de quem o rodeia. É importante destacar esse ponto porque ele vai e volta, especialmente nesse capítulo 3. A gente falou en passant antes, mas é bom destacar isso de novo antes de a gente seguir para a parte final do capítulo. Então se marca um jornal, ela depois dessa entrevista fica tudo acordado, ah, ele convida o Keating e a Dominique para um jantar. E esse jantar vai servir para desnudar moralmente o Keating, para revelar quem ele verdadeiramente é e para medir a fibra da Dominique, para ver se ela vai aguentar. Então ainda ele se dedica a provocar o Kitty. Tanto que ele começa. Sua esposa tem um corpo encantador, Sr. Kitty. Os seios são lindos, não concorda? Então ele soa como um elogio, né? Elegante, só que isso é profundamente invasivo para provocar realmente o Kitty. E, como a gente viu anteriormente, ele não reage com indignação, mas com submissão. Tanto que ele fala assim, não compreendo. Então ele tenta disfarçar como se não tivesse sido para ele a pergunta.
Você se lembra num contexto semelhante como ele reagiu com o Tui? Ele falou: Nossa, que loucura, Tui, como você pode pensar nisso? No capítulo anterior. E aqui ele diz: Não compreendo, ele se faz de rogado, ele não. Ah, será, né? Como se não tivesse sendo realmente direcionado para ele esse comentário. Depois o Aynan provoca o Keating fazendo ironias, né? Comparando as obras dele a, as obras de Michelangelo, ao Palladio, que é um outro hotel, né? Então ele usa da ironia. Primeiro ele usou da ofensa, né? Falar sexualmente da esposa dele. Depois ele falou do quê? Das obras, de uma ironia, né? Ironia do trabalho do Keating. Só que o que a gente vê como uma forma de teste e, de certa forma, de dominação do Keating não é só isso. Ele está testando a Dominique também, para ver até onde ela vai, até onde ela consegue ficar inabalável, silenciosa e fria. Até onde ele pode pressionar antes de destruir quem está na frente dele. Então, só para reforçar como é que os dois personagens, o Kit e a Dominique, reagem a esse jogo psicológico do Wynan. O Keating é inseguro, né? Ele tenta se manter afável, agradar, com algumas risadinhas nervosas, né? É interessante que quando o Wynan fala dos seios da esposa dele, o que que ele diz? O que que o narrador fala? Tinha os olhos fixos na gelatina de tomate que havia em seu prato de salada. A gelatina era macia e tremelicante. Aquilo o enojou. Então ele transfere o desconforto para um detalhe físico, fugindo da realidade que está na frente dele. Que é muito normal as pessoas fazerem isso. Ele chega a confundir sarcasmo com elogio. O sarcasmo nas comparações das obras dele com Michelangelo e tudo mais. Tanto que ele diz: Agora é a minha vez de admirar o seu senso de humor, Sr. Wyman. Em nenhum momento o Keating age com firmeza frente a esses absurdos, né? A essas ofensas à pessoa dele. Ele prefere se dissolver, se esconder, acreditando que a servilidade dele, né, o fato dele servir o outro, o manterá seguro. Já Dominique, ela se mantém serena, né, enquanto o Aynan está fazendo isso, né? Ela não tem indignação, nem tentativa de dissimular nada. Ela sabe o que está acontecendo e ela decide se manter firme dentro desse jogo, né? Dessa brincadeira que está acontecendo. O Aynan, ao longo depois de popularmente tirar o Keating, né? Ao longo do romance, ele fala um pouco sobre honra e moralidade, o que que é honra para ele, né? E ele disse assim que para ele a honra é um conceito meio ambíguo, normalmente usado para ocultar hipocrisia ou concessões pessoais, né? Tanto que ele fala, o Banner é um jornal desprezível, mas que isso está de acordo com a minha honra. Ou seja, a honra dele, ela não está vinculada a padrões éticos convencionais. Ela se relaciona com a coerência interior, mesmo que ao fazer isso ele esteja mostrando a própria corrupção dele. Ele afirma que a busca por justificação moral é algo que todos compartilham. Está fazendo isso para mim, para ver até onde sou capaz de aguentar. Por mim. É para justificar a mim mesmo. Ou seja, o Wyndham usa o jantar para encenar uma espécie de expiação.
onde ele confronta nos outros o que despreza em si mesmo. É como se fosse trazendo para o contexto religioso, é como se fosse uma confissão. Ele está se mostrando frágil ao fazer esses ataques ao Keating, ao criticar essas coisas, ao falar mal do próprio jornal. Ele joga a isca daqui a pouco para o Keating, de alguma forma, uh, reagir, mesmo que a gente não acredite que o Keating seria vitorioso de uma discussão com o Aynan, mas ele oferece os motivos para ser criticado. Então, o que fica claro para nós aqui? Que para ele, para o Aynan, a moralidade não é absoluta, mas relativa ao poder e à consciência de quem a invoca. Ele não acredita em nobreza de espírito. Doa ao público o que ele quer. E esse princípio é estendido à ética. Todos se vendem, a única diferença é o preço. Ele é mais um que está tentando se convencer de que neste mundo é impossível a honra, a verdadeira honra, e que na verdade o que resta para ele é o custo. Quanto que eu vou pagar, né? Qual é o seu preço? Todo mundo tem um preço. É isso que ele deixa claro ao longo especialmente do capítulo anterior, que nós vimos as pessoas que ele quebrou, né? O sindicalista e tantos outros que ele buscou quebrar. Por quê? Porque como ele entende que o mundo ele é simplesmente um jogo de poder e quem pode mais chora menos, né? Ou seja, é o poder do mais forte. Ele tem, ele tem que se provar, ele tem que provar para si mesmo que isso é a verdade. Então, quando ele consegue trazer a Dominique e o Keating para esse jantar, ele fala tudo isso e ao final ele afirma que todos se vendem e que a única diferença é o preço, ele está dizendo assim, realmente, mesmo a Dominique, mesmo eu identificando coisas boas nela, o ideal nela, mesmo ela tem o seu preço. Mesmo ela tem o seu preço. E ela, no fundo, acredita na mesma coisa que eu, que esse mundo está condenado. Terminado o jantar, o Aynan ele decide levar a Dominique para conhecer a galeria de arte particular, né? Léo, pode fazer pergunta. Pode abrir o microfone. Então, eu gostaria de perguntar agora, para não acabar se distanciando muito dessa parte. Eu não entendi muito bem o que o Gale tá tentando fazer. Você disse que ele tá tentando fazer esse jantar para ser uma forma de expiação, porque ele tá criticando. Eu não entendi. Ele tá criticando nos outros o que ele vê nele. Essa parte você pode explicar de novo? Eu não entendi muito bem. Não, bem tranquilo. Que bom que tu perguntou agora. Ah, ao longo do romance, nós vimos a Dominique tentando, através das ações dela, provar para si mesmo que esse mundo não tem solução, que esse mundo ele vai destruir tudo que é um valor para ela, seja o Rourke, seja a estátua dela, seja qualquer tipo de valor que ela queira buscar de verdade, ele vai ser destruído cedo ou tarde. E a arma que ela usa para se convencer disso são esses sacrifícios que ela faz. Abandonar o Rourke, trabalhar contra ele, trabalhar com o Tui, se casar com o Keating, agora se oferecer praticamente como uma prostituta para conseguir um negócio para o Keating. Então ela justamente chega num ponto onde que é como se fosse uma autopunição para ela.
Porque lá no fundo, e eu acabei de comentar ali, enquanto ela estava na troca com o Aynan, existe algo nela que insiste, existe algo de verdadeiro, de vivo, de positivo dentro dela, que insiste em dizer, insiste em viver dentro dela, insiste em ter força e combater essas ações que ela fala. É como se fosse uma voz, né? Dizendo assim, Dominique, não adianta tu tentar se degradar, tu se ajudar o Keating, porque na verdade você sabe que o Rourke e os valores e pessoas de valor existem e elas vão prevalecer. Você sabe no fundo que é isso que vai acontecer. Mas ela continua tentando silenciar isso. Porque quando ela sente, como a gente viu, né, Léo, até o momento, quando ela sente, ela se abre ao sofrimento. Então é muito melhor ela se fechar para os sentimentos, que aí ela não vai sofrer, porque ela também sente dor, apesar disso não ficar tão claro no romance em muitas partes. E o Ainand é a mesma forma, a mesma coisa, só que ele tem uma visão um pouco diferente da Dominique. Você se lembra da aula anterior, onde nós contamos a história do Ainand? A vida dele mostrou para ele o que ele aprendeu da vida dele, que quem manda é quem tem poder sobre as pessoas. Que o poder verdadeiro é o poder sobre as pessoas, não é o poder sobre você mesmo, de fazer o que você quer. E aí você se transforma e você alcança um lugar no mundo. O verdadeiro poder é sobre os outros. Por isso que ele tem um jornal, que ele tenta influenciar as massas. Por isso que ele diz que ele dá o que eles querem. Porque ele acha que assim ele tem poder sobre os outros. Mas na verdade isso não está acontecendo. Então, quando chega a oportunidade do Keating e da Dominique desse jantar, ele provoca, ele sapateia em cima do Keating e depois no final ele diz assim que a reflexão dele é que todo mundo tem um preço. Então, mesmo a Dominique, que seria uma versão idealizada de um ser humano, o melhor que tem por aí, mesmo ela pode ser quebrada. Então, mesmo as pessoas boas, lembra que no capítulo anterior ele quebrou um jornalista íntegro? Ele disse para ele: Olha, eu vou te dar tanto dinheiro. Aí o cara falou: Não, porque eu não compartilho os teus princípios. Aí ele sai, volta um ano depois e trabalha para o Aynan. Porque são aquelas pessoas que elas dizem assim: Não, o Aynan ele falou que esse mundo ali é corrupto e quem pode mais chora menos. Só vence os mais fortes. Lembra do Herbert Spencer, que ele leu o livro? Ele aprendeu isso, que quem vence são os mais fortes, que são mais fortes com relação aos outros. Se eu conseguir submeter os outros, eu vou ser mais forte. Então eu vou vencer. Isso é vencer. Isso é viver. Isso é ter uma alma. É ter poder sobre os outros. É daí que eu tiro o meu valor. É o poder sobre os outros. E quando ele conhece a Dominique, ele percebe que ele nem soube que ela trabalhou no jornal dele por 6 anos. E isso é um choque para ele, é um ataque ao orgulho dele. Se ele sempre se reconheceu por ele ter poder sobre os outros, por dominar, por ter controle, por conhecer, o fato da Dominique ter trabalhado lá dentro, feito o que ela queria fazer, e mesmo assim ele não conhecer ela, uma pessoa diferente, meio que feriu o ego dele, porque ele não teve controle sobre ela. Então, quando chega a hora do churrasco, eu ia dizer, olha, bom gaúcho, quando chega a hora da janta, ele tenta mostrar de novo que ele tem poder sobre ela e sobre o Keating. Então, isso, de certa forma, parece estar reafirmando nele o que aparentemente ele tinha perdido no caso da Dominique. Ela pode ter trabalhado aqui todo esse tempo e não ter percebido, mas isso foi um detalhe. Na verdade, eu continuo tendo controle sobre ela. No caso, agora, um controle através de dinheiro, né? De oferecer, de poder oferecer essa coisa para ela, né? Oferecer o Stone Ridge para o Keating e tomar ela como uma prostituta. Então é nesse sentido lá. Não sei se ficou claro agora.
Não, ficou assim. Então, basicamente, a Dominique, ela vive desse jeito, que ela se auto-sacrificando, né? Ela vive de acordo com o que ela disse, as regras do mundo, é o que o mundo impõe, ela tá vivendo assim. E o Wynand, então, os valores dele é exatamente ter poder sobre os outros, é o que ele considera, né, que é que é viver. Agora eu entendi. Então, o jantar, basicamente, é ele tentando se reafirmar. Isso Exato. também entraria no caso dele estar tentando provocar o Kitten ali, ou isso não tem exatamente a ver, porque o Kitten tanto faz, né? Ninguém Ele liga. até, é porque tu vê que a forma como o Keating reage, ele não, quer dizer, ele não reage, o Keating não reage, ele não encara o Aynan. Então o Aynan, ele perde a graça para ele, né? Diz, olha, eu ofendi a esposa dele, falei dos peitos dela, para ele tanto faz. Ri da cara dele, fiz sarcasmo com as obras dele, que supostamente era uma coisa que ele deveria se orgulhar, né, como arquiteto, tanto faz também. O Keating, ele tá morto, literalmente. Nada afeta ele. Porque como ele não tem valores, se eu falar mal do teu valor, para ele tanto faz, ele vai ficar chateado porque tu tá, de certa forma, tu não tá aprovando socialmente ele. Tá falando mal da mulher dele. Mas não é porque ele gosta da mulher, é porque você tá tendo uma percepção ruim dele. Tanto que ele não defende a Dominique, ele não defende os prédios dele. Porque ele mesmo sabe que o prédio não é dele, não foi ele que fez o desenho. Só que o que que ele espera dessas coisas? O que que ele espera da Dominique? O que que ele espera dos outros? Que os outros aprovem ele. Batam de tapinha nas costas. Parabéns, Kitty. É isso que alimenta a vida do Kitty. Então, quando uma pessoa ataca ele dessa forma, para ele não tem muito efeito. Porque não é dele mesmo. A mulher é emprestada. Ela que quis casar com ele. Ele disse que amava ela, mas na verdade ele não faz nada para mudar isso, né? Não existe um verdadeiro relacionamento entre eles. Os prédios, você viu em algum momento da obra o Keating olhando com orgulho para alguma das suas construções? Das suas construções? Porque, claro, ele com milhões de projetos, alguma coisa ele desenhou, alguma coisa é dele. Não essas grandes obras, mas ele tem coisas dele que ele desenhou. Só que para tu ver que ele não fala disso na obra. Ele não tá caminhando na rua que nem o Rourke, olha para um prédio e diz assim, nossa, que legal, olha só, aqui tem toda uma reflexão dele, né, como parte da vida dele. O Keating tanto faz. Tanto que a gente não sabe uma obra 100% Keating, que com certeza existe, mas nós não sabemos disso ao longo do romance. Qual obra que é 100% do Keating? Eu não sei. Obviamente o Keating sabe, mas isso não tem importância para ele, porque ele não queria ser arquiteto. E na verdade ele não queria se casar com a Dominique. Então, quando tu fala dessas coisas, tanto faz. Não desperta uma reação emocional nele, porque não é um valor para ele. É o que acontece, por exemplo, já se perguntou por que tanta gente, especialmente pessoas mais pobres que ganham na loteria, eles perdem tudo. A tendência é que eles percam tudo. Por quê? Porque aquele dinheiro, ele foi um dinheiro que eles ganharam, ele não foi conquistado por essas pessoas. Ele não tem um vínculo com aquele dinheiro, a maioria das pessoas, né? Regra geral. Ele não construiu aquilo, não é dele. Ele ganhou, ele teve sorte, tudo bem, mas ele não sabe o que fazer com aquilo ali. Então ele perde tudo. Se eu chego para a pessoa lá, me empresta dinheiro, empresta para os parentes, alguém vem lá, me constrói uma casa, ele vai gastando, porque aquele dinheiro não faz parte da vida dele, de verdade. Ele teve sorte, tá bom. Vai comprar uma coisinha para ele, vai gastar, vai gastar com promiscuidade, vai comprar um carro aqui e lá. Mas ele não tem controle sobre isso. Na verdade, o dinheiro tem controle sobre ele. As pessoas têm controle sobre ele. As pessoas interesseiras que vão tentar tirar o dinheiro dele. Mas ele em si não tem controle sobre aquele dinheiro. É curioso que até fizeram uma pesquisa em que eles ofereceram, esse instituto ofereceu
tratamento psicológico, ofereceu suporte de planejamento financeiro para essas pessoas, e mesmo assim elas perderam tudo. Porque senão ele poderia dar desculpa. Sim, ele vai perder tudo porque ele não sabe manejar o dinheiro, né? Ele nunca teve dinheiro, então ele não, como é que ele vai saber gerir? Mas eles oferecem pessoas para gerir, e mesmo assim a pessoa perde tudo. Então a desculpa não é falta de conhecimento, apesar disso atrapalhar, com certeza. Mas é que a pessoa não consegue, isso não é um valor dela mesmo. Tanto que é interessante que, por exemplo, um cara que era um coletor de lixo na rua, ele não perde o carrinho dele, ele volta a ser coletor de latinha. Porque isso é quem ele é. Ele não fez o esforço para não ser mais o coletor de latinha. Ele volta e continua sendo, vira mendigo de novo, ou vai coletar suas latinhas. Porque ele não saiu daquele lugar, entende? Ele continua lá. Existem muitas piadas a respeito disso, né? Que eu não vou mencionar na aula. Mas é isso. Em termos leigos, é isso. E isso serve para qualquer coisa. Para um negócio, para um relacionamento, para qualquer coisa. Tudo é construído. Tudo é criado, é alimentado. O amor, os negócios, tudo. E não é diferente para os personagens do romance. É a mesma coisa. Né? Eu entendi, Matheus. Muito obrigado, tá? Basicamente, ele então, o que teve graça pra ele ali foi só a Dominique mesmo, foi isso que aconteceu, né? Passou e ele agora tá. Você falou que foi uma expiação, no caso, uma expiação, não, perdão, uma confissão, e ele tá tentando se reafirmar ali agora. Ele Exato. percebeu que ele errou, que aquilo lhe passou, só que agora ele tá se reafirmando. Agora eu entendi. Porque no caso, ela também, a visão dele, ela também tem um preço, né? Que agora ela tá sendo entregue basicamente como uma prostituta dele. Eu Exato. entendi. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado. Imagina. Então, o Aynan, depois do jantar, ele decide levar a Dominique para a galeria de arte particular dele. E é importante ressaltar que ninguém entrava lá. Ninguém entrava nesse lugar. Então, esse lugar para o Aynan, como a gente viu no capítulo 1, é um lugar íntimo, né? O que o mundo não conhece. Ou seja, o mundo corrupto não conhece essa pureza, essa idealização que ele contempla dentro desse local, dentro dessa galeria de arte. Então, ali a gente conhece um pouco da sensibilidade estética, né, dele, o que é dele, né? É um espaço que contrasta o quê? Radicalmente com a pessoa pública dele, né, como magnata sensacionalista. Então existe o Aynan do banner e o Aynan da galeria. Essas duas pessoas existem. E é muito difícil viver desta forma dividida. Muito complicado para ele, né, viver dessa forma. Então, quando ele mostra para Dominique esse local, ele está dizendo que ela, ele acha que ela é uma pessoa que pode compartilhar dessa sensibilidade, né? Então, quando ele abre a galeria para Dominique, ele está se expondo. Ele quer saber como é que a Dominique vai reagir ao que é sagrado para mim, ao que tem valor para mim. Porque a Dominique sabe que o Aynan verdadeiro, isso vai ficar mais claro depois, mas ela sabe, ela conseguiu ler o Aynan. O Aynan não é aquele cara do Banner. E quando ele mostra a galeria para ela, ele não está buscando aprovação. Ele não está aprovação, ah, sim, que galeria bonita, nossa, olha só que obras que tem aqui. Ele quer compartilhar os valores dele. Porque os dois são céticos. Os dois são céticos à sua maneira com relação ao mundo. São muito suspeitos do mundo. Mas ambos, o que? Eles acreditam ainda na grandeza. Os dois. Tanto que o Wyland ele compra várias obras do Mallory em segredo, como nós vimos no romance, né? E aí a Dominique se surpreende, porque ela se tornou amiga do Mallory, ainda na parte 2. E aí, quando ela chega ali, tem todas aquelas obras do Mallory. Então, uma pessoa como,
como Keating, ele nunca compraria obras do Mallory. Para saber avaliar e para saber detectar a grandeza, precisa poder apreciar a arte, a entender o que que é a grandeza. E o Aynan sabe o que que é isso. E quando a Dominique vê, ela reconhece, opa, esse cara compartilha de valores comigo. Então essa galeria ela representa duas coisas, dois gestos, né? Confissão e teste. Se a Dominique desprezasse o que ela estivesse vendo ali, para o Aynan ele se sentiria derrotado, porque ele teria feito um juízo equivocado do Dominique. Ele achava que ela era uma coisa, mas aí ela cometeria uma ação contraditória ao que ele achava. Mas se ela compreendesse, mesmo sem falar nada, isso significaria que ele não está sozinho na crença da grandeza. Porque o Aynan, através dessa galeria, ele diz o quê? Olha, pessoal, eu sou assim lá no mundo externo, mas eu ainda acredito que existe a grandeza. Só que ela está guardada aqui na galeria de arte, só para mim. Só está aqui guardada para mim. Ela não existe no mundo lá fora, só existe aqui. Quando ele conhece a Dominique, ele pensa assim: opa, pode ser que a grandeza esteja no mundo. Porque ela conhece a Dominique, ela conhece as obras do Steve Mallory, que é a estátua, né? Através da estátua, ele se interessa, ele compra as obras dele. E aí ele traz a Dominique para dentro da galeria para ter certeza de que de fato ela também sabe identificar a grandeza. Ela ainda acredita que existe a grandeza. E aí ele consegue a confirmação que sim, ela ainda acredita na grandeza. Então essa é a marca, né, dessa visita da Dominique ao local. Então, como existe um diálogo, então, no final do capítulo sobre a galeria de arte, né? Quando vejam que para um homem que construiu a carreira dele na manipulação da mediocridade, revelar esse culto que ele tem pela grandeza é uma confissão silenciosa de quê? De culpa. Ele não leva ela ali para impressionar a Dominique, mas porque queria que ela visse. Ou seja, ele queria mostrar para Dominique que a grandeza é possível, que ela ainda existe. Então ele está sendo um pouco amigo dela nesse momento. Porque a Dominique vem de diversos atos que representam que ela não acredita mais na grandeza. Ela acredita que a grandeza vai ser derrotada. Só que como ela reage a isso? Ela diz para ele: isto não melhora a minha opinião a seu respeito, talvez piore. Mas ela não está sendo cruel com ele. Não é esse o objetivo dela. O que que ela reconhece quando ela conhece a galeria? Uma contradição do Aynan. Por um lado, o homem que é capaz de venerar o sublime, como essas grandes obras que ele tem, mas que deliberadamente alimenta o vulgar. Então, para ela, seria mais coerente se ele fosse apenas cínico, como ela é. Mais coerente ser como ela é. Porque ela não guarda nada de grandeza, ela não fala de grandeza. Ela pode até achar que existe, mas ela não está agindo a respeito disso. Só que ele não, ele ama o que é nobre, mas ele ainda decide viver vendendo o que é baixo. É como se ela dissesse para ele: você, Wynan, sabe o que é a grandeza, mas você, Wynan, atrai conscientemente. E o Wynan, nesse ponto, ele não se defende. Ele sabe que ele é culpado.
Ele não quer convencer a Dominique tampouco. Ele não foi ali para pedir a aprovação dela ou o perdão dela. Ele quer apenas ser compreendido. Ele quer conexão, ele não quer perdão ou aprovação. Ele não quer perdão como pai da Dominique. Ele não quer aprovação como Keating. Ele quer se conectar. Ele quer alguém, ele quer conhecer alguém que pense como ele. Porque isso é um sinal de que existe ainda esperança no mundo e que existe ainda esperança para ele. Você se lembra o que ele tentou fazer no capítulo 1? Ele estava prestes a cometer o suicídio. E conhecer uma pessoa como a Dominique é ainda uma esperança de que talvez valha a pena viver. Que se talvez valha a pena viver neste mundo. E é incrível que existe um paradoxo. A conexão mais autêntica entre eles ocorre no momento em que a decepção é explicitada. A Dominique não vê no Aina um idealista corrompido acidentalmente. Não é alguém que era idealista e o mundo corrompeu, mas alguém que fez uma escolha deliberada de viver em dissonância com seus próprios valores. E isso levou o Aynan a esse processo, ao processo que ficou claro no outro capítulo, de tentar se matar. E é interessante que no primeiro capítulo da parte 3, nós não vemos um Aynan com valores. Esse Aynan da galeria, ele aparece muito depois. A gente não sabe que ele tem essa galeria. A gente sabe mais por final do capítulo. Então, em algum momento ele conseguiu cultivar esses valores. Esses valores permearam a vida dele em algum momento. Talvez a gente não tenha compreendido ainda onde que aconteceu isso. Então, ao final desse capítulo, nós temos a elevação desses personagens a um novo patamar. Eles não são adversários em um jogo de poder, mas eles são espelhos, são reflexo do mesmo dilema. E que dilema é esse? O de viver num mundo onde a integridade parece não ter lugar e onde amar o que é grandioso pode ser uma forma dolorosa de viver. Ou seja, nesse momento, pelo menos da obra, ter valores, elogiar o que é bom, o que é elevado, é sinônimo de sofrimento. Não é uma vida prazerosa. Não é assim que termina a nossa aula de hoje. Várias reflexões, né, sobre o Einand e a Dominique. E, de certa forma, eles são dois lados dessa mesma moeda cética, cada um a, a sua forma, né? Alguma pergunta, pessoal? Perfeito. Então, gostaria de desejar uma ótima noite para vocês. Obrigado pela participação. Amanhã a gravação já está disponível. Quaisquer dúvidas podem me contatar no privado. E um grande abraço. E até quarta-feira que vem. E quinta também. Um É, abração. acabou a gravação?